Saída de líquido pelos mamilos. Isso é perigoso? Quando devemos nos preocupar? Eu sou a doutora Priscila Morosini, cirurgiã oncológica com dedicação à saúde das mamas e oncologia mamária, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre saída de líquidos pelo mamilo fora do período gestacional e lactacional. Fica nesse vídeo. A descarga papilar, que é a saída de líquidos, o nome que a gente dá para a saída de líquidos, é a terceira causa mais comum de consulta com especialista em mamas, só perde para nódulos mamários e para dor mamária. Esse é um achado de exame físico frequente. Atinge aproximadamente 40% das mulheres na fase de pré-menopausa, ou seja, ainda menstruando. Aproximadamente 50% das mulheres que já tiveram muitos filhos, a incidência é maior, e também 74% aproximadamente das mulheres que amamentaram e já pararam nos últimos 2 anos, ou seja, interromperam a amamentação, e o período de 2 anos é uma fase comum de saída de líquidos pela mama. Como que ocorre essa saída de líquidos? Ela pode ser espontânea, quando a mulher percebe a sujeira no sutiã, nos lençóis quando dorme, na região ali da mama. Então ela vai perceber uma saída de líquidos através da roupa espontaneamente. Ou quando há uma estimulação no mamilo, pode ocorrer saída de líquidos. A saída de líquido também pode ser unilateral ou bilateral, ou seja, uma mama ou nas 2 mamas. E além disso, ela pode ser uniductal ou multiductal. Na ponta do mamilo, há a saída dos ductos, como vocês podem ver nessa figura. E nos ductos pode ter a saída de líquido de vários ductos ou de um único ducto. E isso é uma alteração que o especialista pode identificar na consulta. A coloração desse líquido vai variar conforme a etiologia, ou seja, a causa do problema. As descargas papilares são basicamente de 3 tipos: a galactorreia, a descarga fisiológica e a descarga patológica. Bom, mas quando devemos nos preocupar? A preocupação é na minoria dos casos, mas a busca por consulta e avaliação do especialista deve ser sempre. Agora eu quero pontuar para vocês alguns sinais de maior alerta para nós de aumento da probabilidade de estar associado com alguma malignidade ou algo que precisa realmente ser avaliado pelo especialista. Quando essa saída de líquido for unilateral, de um lado só, quando essa saída de líquido for uniductal, quando a gente percebe que ela não sai do mamilo inteiro, sai só de um pontinho único, e também o aspecto dessa secreção é um sinal de alerta para nós, com secreção sanguinolenta, com aspecto de sangue, ou bem clarinha, que a gente chama de água de rocha. A idade é outro sinal de alerta para nós. Quando há saída de líquido pelas mamas na paciente jovem, ela vai estar relacionada com malignidade em apenas 2% dos casos. Já na mulher, na fase da menopausa, que apresenta sintomas de saída de líquido pela mama, pelo mamilo, vai girar em torno de 20% o achado de malignidade, principalmente se a gente tiver nos exames de imagem realizados nessas mulheres alterações associadas como nodulações. Bem, agora que vocês já sabem os principais alertas, vamos falar dos 3 tipos de saída de líquido da mama. Primeiro, então, vamos falar da galactorreia. A galactorreia é a saída láctea fora do período de lactação. A boa e velha saída de leite sem a mulher estar amamentando. Cerca de 35% dos casos de galactorreia não vão ter causa identificada, que a gente chama de galactorreia idiopática, em que o especialista vai investigar as principais causas e não vai encontrar nada. No resto das possibilidades de diagnóstico, vão girar em torno de outras doenças sistêmicas, como por exemplo, problemas na tireoide, insuficiência renal e também tumores de sistema nervoso central. Normalmente tumores benignos, os adenomas de hipófise, por exemplo, que vão fazer alteração na produção da prolactina, que é um hormônio produzido nessa região, estimulado para a produção dessa região e está diretamente relacionado à produção do leite. Outras causas que giram em torno de 10% vão estar relacionadas a traumas da mama, ou seja, batidas, cirurgias realizadas previamente na mama e até mesmo o herpes zoster da parede torácica também pode ser um desencadeador da saída de leite dos mamilos. Além disso, medicações também podem ter relação com essa
produção de leite fora do período lactacional, como por exemplo alguns antidepressivos, algumas medicações usadas para enxaqueca e alguns tipos de anticoncepcional, além de outras causas mais raras. O fluxo papilar fisiológico é a alteração mais comum dessa saída de líquidos pelo mamilo. Ela está relacionada a benignidades, produção que ocorre naturalmente, fisiologicamente dentro dos ductos mamários e pode ocorrer por estimulação da mama, inclusive durante a realização de exames de mamografia. Então, se após a sua mamografia sair algum líquido da mama, muito provavelmente foi pela estimulação do exame e por saídas benignas de líquido. O fluxo papilar suspeito, como eu já falei para vocês nos sinais de alerta, ele ocorre normalmente em uma mama, de preferência para essa suspeita uniductal, e esse aspecto do líquido que vai sair vai ter um aspecto de sangue ou de água. A grande maioria desses fluxos papilares suspeitos também terão relação com lesões benignas, como os papilomas mamários. São lesões benignas que crescem dentro dos ductos, mas podem produzir esse aspecto de secreção. Porém, quando há fluxo suspeito, o seu especialista vai dar continuidade na investigação, avaliar lesões associadas como nódulos e prosseguir com biópsia quando necessário. Nem sempre essa saída de líquido vai ser perceptível para a mulher. Como eu já falei para vocês nesse vídeo, algumas mulheres vão perceber na roupa, no sutiã, outras não vão perceber. O que não deve ser feito é a estimulação do mamilo para ver se sai alguma coisa. Isso não deve ser realizado. O que seu médico deve investigar quando há saída de líquido pela mama? Primeiro, se você está tomando alguma medicação que pode ser o desencadeador dessa secreção. Segundo, se há qualquer sintoma novo ou outro problema de saúde que iniciou concomitantemente, conjuntamente com essa alteração da mama. Terceiro, hábitos menstruais. O médico deve perguntar sobre seu ciclo menstrual, regularidade, com atenção especial para as pacientes que não menstruam naturalmente, aquelas que têm amenorreia natural. E quarto, ele deve perguntar sobre trauma nas mamas recente, inclusive realização de alguns exames de imagem, como eu já falei para vocês, pode ser um desencadeador da saída do líquido. Independente se há presença nesse exame das suas mamas de nódulos ou massas ou não, o exame de imagem, nesses casos de saída de líquido suspeito, o exame de imagem deve ser realizado. O seu especialista vai saber escolher qual o exame mais adequado para a sua idade, lembrando que a mamografia deve ser feita só após os 30 anos. O ultrassom costuma ser o exame de escolha na investigação dessas descargas papilares, porque ele é capaz de identificar a dilatação desses ductos atrás da areola, é capaz de identificar lesões nodulares intraductais como os papilomas e, além disso, ele também é um excelente exame para o diagnóstico diferencial dos abscessos, as infecções de mama. O tratamento da descarga papilar vai depender da causa do problema. Na grande maioria das vezes não há necessidade de cirurgia e, quando necessário, o seu especialista vai saber indicar para o seu caso. Depois de afastado a malignidade, ainda assim algumas mulheres vão precisar de cirurgia por conta dos sintomas. Em alguns casos, a secreção é persistente e a cirurgia vem para resolver o sintoma. A cirurgia normalmente é feita com uma incisão, um corte ao redor da areola para a retirada de ductos. Essa retirada de ductos pode ser a retirada daquele ducto único que está causando o problema e, em alguns casos, a necessidade da retirada total dos ductos. Quando a gente tira o ducto único, normalmente não há prejuízo na amamentação para mulheres que ainda vão gestar. No caso da retirada completa dos ductos, essas mulheres não poderão mais amamentar naquela mama e elas têm que estar cientes disso. Outra alteração comum de toda a cirurgia que envolve a areola é que há uma alteração da sensibilidade da areola, em alguns casos com piora da sensibilidade e em outros com aumento da sensibilidade da região. Relembrando então os 3 principais pontos desse vídeo. Primeiro, toda descarga papilar deve ser avaliada pelo especialista. A maioria das saídas de líquido da mama são benignas. Deve ficar o alerta para saídas de líquido que correm em uma mama só, com aspecto de sangue ou de água, que a gente chama de água de rocha, e que ocorre uniductal, por um ducto só. Terceiro, quando nós descartamos malignidade, nem toda saída de líquido vai precisar de tratamento cirúrgico.
mas em alguns casos pode ser necessário para a melhora da qualidade de vida da paciente, mas ela tem que estar ciente que pode ter alterações de sensibilidade do mamilo e também, em alguns casos, ter dificuldade ou impossibilidade de amamentação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para dar seu like e ativar o sino desse canal, para que você todas as semanas possa ver o conteúdo novo que nós temos aqui. Cuidem-se!